Bom, boa tarde a todos. É com muita alegria que eu apresento o professor João Cortese, que vai falar para a gente sobre ética na inteligência artificial. O professor João, ele é graduado no curso de Ciências Moleculares. Ele tem mestrado em História e Filosofia das Ciências pela Universidade de Paris 7, onde também fez doutorado em Epistemologia da História da Ciência e com co-tutela em Filosofia na USP. Ele também é coordenador da área ética da iniciativa Understanding Artificial Intelligence no Instituto de Estudos Avançados aqui da USP e é professor de filosofia pelo IBUSP, por sinal eu tive aula com ele e recomendo, quem quiser, é um ótimo professor. E também é responsável pelo laboratório de Filosofia e Biologia. Laboratório de Filosofia e Biologia. Então, no final da apresentação vai mostrar um pouco do laboratório, e aí sigam ele no Instagram, e quem tiver interesse também falar com ele depois da aula, do seminário para participar um pouco do laboratório, acho que ele vai gostar. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Marcos. Boa tarde a todo mundo. Gente, bom reencontrar quem eu já tinha conhecido. Prazer aos outros. Então, fui da turma 17, estou na metade do caminho. A mais recente é 33 ou 34? Me perdi. Olha, curioso, estão exatamente na metade do caminho. Dá vontade de ficar falando aqui sobre coisas que talvez vocês já ouviram de outros dinossauros veteranos, né? Sobre como o Favo não era um lugar bonitinho como esse, com gravação e coisa assim. Mas depois a gente bate papo, porque se vocês têm aula às 2, eu queria fazer uma exposição e conversar, né? Um tema assim bem recente, e é muito legal desse tema que todo mundo tem... boa tarde. Gostado de falar sobre isso. Tem sido um dos temas mais interessantes que eu toquei, no sentido que a sociedade está ansiosa por falar disso, né? Tá aqui a Yasmin, que está nessa iniciativa também do IEA, que a gente chama de Understanding Artificial Intelligence, ou em mineirês Y, que é uma iniciativa para falar assim, quais são os impactos da IA, como é que a gente pode pensar IA na economia, na sociedade, no mundo do trabalho e assim por diante. E ética da IA, quer dizer, vocês sabem que desde o ChatGPT se tornou manchete toda semana. Quer dizer, você fala com a sua avó, ela vai talvez ter alguma coisa de ética da IA que está mobilizando. Então, é um tema bem legal e eu acho que, assim, não é um tema que a gente zerou de modo algum, que cabe trazer aqui uma resposta, né? O que eu vou tentar trazer é uma estruturação do ponto de vista da filosofia de como estruturar, talvez, esse campo. Quais são as questões fundamentais, pensando principalmente do ponto de vista conceitual na filosofia. Porque a gente pode pensar isso do ponto de vista da regulação pelo direito, por exemplo, ou pela política, como deliberar sobre os rumos da IA. Eu vou tentar trazer um pouquinho mais pela filosofia. Mas então eu queria que a gente conversasse também, vou tentar não falar demais. Para dar um pontapé, mostrar atitudes possíveis em relação à IA, eu queria trazer uma entrevista que foi feita por uma revista britânica chamada The Economist, talvez vocês conheçam, entrevistando o Yuval Noah Harari, imagino que todo mundo já viu o nome, talvez, né, um historiador talvez mais famoso no mundo hoje, um israelense, que tende a ser um pouco mais catastrofista, né, umas coisas um pouco mais para o futuro distópico, e um desenvolvedor de IA, um programador, né, alguém que desenvolve, chamado Mustafa Suleyman. E aí acho que mostra bem dois extremos da reação que a gente pode ter em relação à IA hoje em dia. O Harari diz o seguinte: nós estamos vivenciando o fim da história humana, o fim da história dominada pelo homem. A história continuará com alguém diferente no controle. Assim, as inteligências artificiais tomaram controle, né? Agora não é mais só a história da humanidade. O Suleyman vai dizer, olha, isso acho que é projetar categorias antropomórficas, ou seja, pensar a IA como se ela fosse um agente, tal como um ser humano. Temos que tomar cuidado de não ver agência, ou seja, as IAs como agentes morais, ou tendo autonomia, livre-arbítrio, consciência. São modelos e a gente decide como usá-los. O Suleyman vai dizer, é só um problema de controle. Eu acho que os dois extremos, bom, já estou chamando de extremos aqui na minha leitura, não cabem. Uma, porque o Harari vai muito longe, ele vai falar, olha, é como se fosse uma invasão alienígena, ele chega a usar essas palavras. Mas em vez de virem naves espaciais de outro planeta, estão vindo do laboratório, faz pensar em algo como exterminador do futuro. Tem gente na filosofia discutindo a hipótese do que eles chamam de singularidade ou superinteligência, que seria a eventual possibilidade das máquinas, sim, nos superarem completamente, a gente ficar por fora do que está acontecendo e, no certo sentido, dominarem o mundo.
Eu acho que não deixa de ser, talvez há 10 anos atrás fosse muito absurdo discutir, hoje em dia eu acho que é uma discussão que cabe. Mas eu acho que não é uma discussão para hoje na ética da IA. Acho que tem muita coisa já acontecendo que merece uma atenção urgente. Por outro lado, o Suleiman vai dizer, olha, eu acho que são ferramentas. São ferramentas. Quando você fala de um homenzinho verde, um alienígena, ele tem agência, ele tem uma ação intencional, tal como o ser humano. Não é o caso das IAs. Então vamos pensar nos modelos, nos algoritmos, como ferramentas. Aqui eu acho que tem um risco do outro extremo, que é o mito da tecnologia ser neutra. Dizendo assim, olha, a tecnologia é só um instrumento, é só uma ferramenta, e é o uso que torna essa ferramenta ética ou antiética. Isso apareceu já em muitos debates. Se a gente for pensar no século XX, desde a energia nuclear até questões de uso para armas químicas, né, de certas tecnologias e tal, volta muito nessa discussão. Será que a tecnologia é neutra e só cabe o nosso uso? E a filosofia da tecnologia, que é um terreno já bem anterior à ética da IA, problematiza isso há muito tempo, dizendo assim, não, as tecnologias não são neutras. E aí eu posso começar a pensar o que a filosofia da tecnologia já fazia, que uma faca, talvez, para churrasco bem afiada, não tem o mesmo potencial de uso do que um talherzinho de bambu que hoje em dia existe. Isso te inclina a certos usos. Você não quer comer um certo tipo de bife com um talherzinho de bambu, né? Isso te inclina a certos usos. Isso pode ser muito intencional até. O fato de você mandar uma mensagem para alguém, aparecer o segundo palitinho, os dois ficarem azuis, aparecer escrito online, e você falou para falar, passou 2 minutos, se a pessoa não me respondeu, tem algo errado. Isso foi explicitamente, intencionalmente feito com design para promover uma rápida troca de mensagens. Ou se você não fizer nada, o próximo vídeo vai tocar em 10 segundos. Isso também promove que você continue assistindo, rolamento infinito, várias coisas assim. Além disso, que isso é feito explicitamente por um programador, um designer ou quem esteja pensando na experiência do usuário, os próprios algoritmos têm os seus vieses. É um dos tópicos que a gente vai trabalhar. Então, o tipo da tecnologia, o fato de os algoritmos hoje que estão fazendo tanta coisa serem baseados em aprendizado de máquina, por exemplo, gera um certo viés, né, um certo tipo de inclinação de a que essa tecnologia se presta. Então, acho que simplesmente falar como o Suleiman também, olha, são só ferramentas, vamos só pensar no uso que a gente faz, eu acho que também não é tão simples. E isso mostra então extremos. O Harari esteve envolvido num pedido de moratória, não sei se vocês viram, o ChatGPT saiu, aí lá para março, abril de 2023, o Harari, Elon Musk, o Stuart Russell, né, que é um dos desenvolvedores da IA, falaram, vamos pausar a IA por enquanto. Foi muito criticado, inclusive porque, como assim pausar a IA? Não é a energia nuclear, né, que você faz uma vistoria lá, tal, alguém numa garagem pode desenvolver um modelo. Claro que você precisa de enormes bases de dados e tudo, então, mas talvez não seja pausar a IA, mas se a gente refletir como que a gente pode lidar com ela. Então, uma perspectiva aqui seria fazer uma discussão filosófica de como não cair no catastrofismo, ao mesmo tempo reconhecendo que os algoritmos não são neutros e pensando quais são os critérios subjacentes aos algoritmos e quais são as categorias relevantes, conceituais, né? Os slides depois posso mandar para o Marcos, se quiser circular, depois, se alguém se interessar. Né? Ops. Do ponto de vista da filosofia, já falei sobre isso, é bem, assim, empolgante, porque não é todo dia que tem uma área da filosofia que todo mundo quer falar sobre. Às vezes a gente está discutindo a tradução de um termo do grego para o latim, quando alguém leu Plotino no século tal, na Idade Média, não é que todo mundo corre lá para falar disso. Ética da IA é uma área que a filosofia está discutindo hoje, não, sem desmerecer todo o resto da filosofia, né? Mas que eu acho que abre aí oportunidades para diálogo com várias áreas. Essas são algumas das obras recentes. Uma obra que eu gosto bastante é essa do Mark Kickelberg, é um livro curto chamado AI Ethics, em inglês. Até a tradutora comentou com a gente que fica ambíguo. AI Ethics poderia ser ética da IA, ética para a IA, ou como eles traduziram, ética na IA. Mesmo o campo, o nome do domínio, não está exatamente instituído, e aí você pode ter nuances na filosofia, se isso é um campo próprio, ou só se é uma teoria ética mais geral aplicada ao caso da inteligência artificial. Seja como for, o Kickelberg tem um livrinho aí de umas 200 páginas, umas páginas curtas, é bem introdutório, eu indico para quem tiver interesse. 2020, não está super atualizado, não tem ChatGPT, mas acho que faz um bom delineamento ali das questões, e ele vai tentar estruturar por conceitos, e eu vou fazer mais ou menos isso aqui. Então, eu brinquei aqui de colocar em 10 tópicos, né? A gente pode discutir o que é realista na ética da IA versus o que é ficção científica, questão dos vieses que vão entrar,
questão da privacidade, segurança dos dados. Como que você chama mesmo? Você que trabalha... José. O José comentou que andou trabalhando com uma área relacionada. Questões do mundo do trabalho, meio ambiente, explicabilidade que eu vou mencionar, o estatuto ético de robôs e IAs, uma série de questões. Eu queria aqui fazer um panorama, passando por alguma delas, e queria, se der tempo, falar um pouquinho mais sobre explicabilidade, que é um tópico aí sobre o qual eu tenho me dedicado mais diretamente em pesquisa. Então, o primeiro tópico que eu queria abordar, e talvez o mais tristemente célebre, e que todo mundo já de algum modo entrou em contato, é o tópico do viés na inteligência artificial, em inglês bias. O fato de que você, trabalhando com algoritmos para aprendizado de máquina, quem aqui já teve... bom, para todo mundo do CM, vocês tiveram uma introdução à programação, né? Quem não é do CM aqui? Os que não são do CM tiveram uma introdução à programação? Tem alguma noção, alguma coisa? Então, uma lógica muito básica. Eu não sou programador também, né? Eu tive 2 semestres de programação aqui no CM. Eu tenho feito esse trabalho de modo interdisciplinar. Eu venho com a parte filosófica, da ética, que é a minha área, e pessoas como o professor Fábio Cosmo, que está aqui no final do prédio, são pessoas da área técnica com quem eu tenho conversado. Então, você ensina, como a maior parte aqui sabe, esse algoritmo, dando um monte de fotos de prédios, dizendo tudo isso é prédio, um monte de fotos de aviões, dizendo tudo isso é avião, um monte de fotos de carros, dizendo tudo isso é carro. Um algoritmo com uma rede neural profunda ganha lá pesos relativos, né? Aprende a reconhecer de algum modo, e aí você dá uma foto e fala, o que é isso? Ah, isso é um avião, isso é um carro, isso é um gorila, disse o Google Images em 2015. Quem conhecia esse exemplo? Eu acho que se tornou... Olha, eu achei que mais gente conheceria. Inacreditavelmente, já faz 10 anos isso, né? E há 10 anos atrás, o Google não era uma startup. O Google já era o Google, a gente usava o Google como tal, quase como a gente usa hoje em dia. Então foi muito chocante, né? Foi um erro muito grave, as pessoas ficaram muito preocupadas, tal. O Google se desculpou e tal, mas é uma questão não só de desculpar, mas falar o que pode vir aí pela frente, o que a gente pode temer, ainda mais quando houver vieses que a gente não identifique. Isso aqui é péssimo, mas no momento em que apareceu, identificaram. Imagina que você tem uma triagem para o SUS ou algum sistema que abarque 100 milhões de pessoas e tem um leve desvio que a cada 1000 pessoas discrimina uma pessoa por idade, gênero ou outro aspecto. Talvez isso passe imperceptível, só que seria igualmente grave. Então, quer dizer, se a lógica, né, de algoritmos de aprendizagem de máquina permite isso aqui, como olhar para isso? E pode aparecer em coisas pequenas. Por exemplo, uma função autocomplete de pesquisar no Google. Eu espero que eu coloque lá, né, Marcos Vinícius Toquetão e apareça, assim, um dos melhores alunos do CM, né, estudante de um curso célebre da USP e tal. E não é alguém, sei lá, que está devendo no Serasa, algo assim, né. Não, acho que não é os dois, né, com o perdão da brincadeira. Mas, assim, algo que poderia parecer ser inócuo pode ter aí muita discussão. Já vou voltar a esse exemplo. Da onde que vem esses vieses? Não é que a IA invente, né, claro, viés, isso aí vem geralmente dos próprios dados pelos quais o algoritmo foi treinado, seria o caso aqui, mas você pode pensar que o viés é originado no próprio algoritmo, dependendo do modo como ele processa os dados. Poderia ser ainda uma questão mais geral, né, por exemplo, um racismo disseminado na sociedade que aparece. Poderia ter até correlações espúrias que levam a isso, enfim. Do ponto de vista técnico, a questão é bem complexa. E tem gente tentando corrigir isso. O interessante é que faz 10 anos esse tipo de coisa, que tem muita gente, programador, falando, olha, como é que eu faço, então, para que a IA não apresente vieses? É interessante porque tem uma parte criativa, propositiva aqui. Não é assim, ai meu Deus, a IA tem vieses, acabou. Não. Como é que a gente tenta lidar com isso? E aí começam a aparecer questões interessantes. Porque, por exemplo, eu fiz a brincadeira aqui com o Marcos. Aí começaram a perceber que tem casos em que, devido à nossa sociedade ser discriminatória, o conjunto de dados que está na internet, que vai, né, servir para ChatGPT e outras coisas, apresenta uma série de vieses crônicos. Então falaram, me mostra uma foto de um executivo. E aí, tipicamente, isso mostra uma foto de um homem mais do que uma mulher. E aí começou a se preocupar com a seguinte questão. Será que cabe a um algoritmo de busca, por exemplo, refletir o que ele encontra numa base de dados tal qual a internet, mesmo que ela seja enviesada? Ou será que você deveria tentar fazer um tipo de discriminação positiva, forçando para que apareçam, por exemplo, também aqui, fotos de mulheres executivas nesse caso? Então, o Gemini do Google
tentou fazer isso ano passado. Não sei se vocês viram esse caso. Aí, entre aspas, errou para o outro lado, né? E todo mundo também ficou chocado, quase 10 anos depois daquele caso, porque aí, quando se pediu uma imagem de gerar um soldado nazista, aparecia, por exemplo, um soldado nazista negro. É uma imagem historicamente impossível. Pedia-se a imagem do Papa, da Igreja Católica Apostólica Romana, vinha uma mulher, que é impossível para a Igreja Católica. Vikings, apareciam vikings de diferentes etnias, e assim por diante. Então também aí, novamente, o Google tirou o pé e falou, não, peraí, aqui a gente errou de novo e tal, em outro nível. Aqui é com uma intenção boa. A outra vez eles não perceberam que podia ter problema, aqui é com uma intenção boa. Mas, claro que esses casos não eram o que eles queriam, exatamente. Pelo menos a resposta da sociedade foi que não era isso que se queria. Mas continua essa questão que é bem filosófica. Cabe refletir o que se encontra na rede ou corrigir os vieses de algum modo. Então é um tópico que merece uma discussão aí de fundo. Esse viés vai aparecer aí em vários casos, né? Então, por exemplo, o caso na saúde, um algoritmo para detectar câncer de pele, treinado principalmente com pessoas brancas, descobriram que tinha metade da acurácia quando você aplicava isso a imagens de lesões de pacientes afro-americanos, que tem, por sua vez, uma maior taxa de mortalidade por melanoma. Então, quer dizer, um impacto super grave, além né? Aqui a gente já identifica um preconceito, né? E aqui também, não que um seja menos grave do que o outro, né? Mas aqui com consequências, nesse caso também, para a saúde, dada a natureza do exemplo. Um último caso aqui da parte de vieses, não sei se vocês já ouviram falar em, eu vou até trazer daqui a pouco, armas autônomas, tem sido usado muito em guerras, conflitos, né? Pode ser um drone, pode ser algum outro tipo de robô, e essas armas autônomas, como o termo diz, são usadas para disparar. E aí a questão é que, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, a gente já assistia alguns documentários que mostravam, nossa, como que é complicado na invasão americana do Iraque, que tenha soldados em joystick controlando robôs para acertar alguém. Puxa, isso parece muito com alguém jogando videogame e tal. A questão é que com armas autônomas, o cara não precisa estar no joystick na hora. Ele pode ter programado aquilo no horário comercial de segunda a sexta com um bom programador, com CLT, digamos, e no domingo, na hora que ele está num churrasco com a família dele, nesse momento a arma está disparando contra o alvo. Porque ela é autônoma justamente para isso, para não ter que ficar alguém controlando. Ah, perdeu o sinal da internet. Você não perde o drone. O drone está lá decidindo contra quem disparar. E aí você também pode ter vieses problemáticos. Tipicamente, né, os algoritmos de aprendizado de máquina associados a essas armas autônomas começaram a associar, né, quer dizer, grupos do que ele associaria a potenciais terroristas atirando para cima como uma ameaça. Até que em alguns casos, vítimas foram feitas em casamento, porque em certos países como o Paquistão é uma tradição cultural dar tiro para cima no momento da celebração de núpcias. Então, nesse caso, quer dizer, uma coisa extremamente grave e alguém poderia dizer, olha, um soldado, talvez esse erro não faria. Não que um soldado seja perfeito e não cometa erros numa frente de guerra, né? Mas esse tipo de erro não faria. Então, é interessante também a gente pensar como que a IA está errando, no nosso linguajar está errando. Porque, frequentemente, a IA, cada vez mais, começa a ter uma performance superior à nossa. Então alguém poderia ter um argumento, e cabe perfeitamente, né, eu pensar nisso, falando assim, olha, a gente identificou que o uso de 5 anos, por exemplo, de armas autônomas, está tendo menos civis mortos do que quando eram só soldados no campo de batalha. É um argumento por eficiência, que no campo da ética filosófica a gente vai chamar de utilitarista. Ou seja, julgar se uma ação é boa ou má em função dos seus resultados. São boas as ações que maximizam os bons resultados, são ruins aquelas que têm mais danos do que benefícios. Desse ponto de vista, poderia ser tentador usar sempre a IA. Entretanto, me parece que a nossa sociedade não está disposta a aceitar certas classes de erros, certos tipos de erros, inclusive certos tipos de viés, tal como esse. A gente vai falar, puxa, se esse é o custo, talvez a gente não esteja topando. Ou no caso da prioridade, né, no sistema de saúde, se a cada 1000 pacientes ele discriminar alguém pelo gênero, por mais que isso salve mais vidas, eu acho que a gente seria obrigado a dizer, me parece, para a discussão, ainda não estamos dispostos a bancar esse sistema. Que bom que ele salva vidas, mas a gente não vai aceitar um algoritmo que discrimina por gênero, por exemplo, salvando vidas, né? A nossa sociedade pensando em direitos humanos me parece que não está disposta a isso. Então, tudo isso para falar de um primeiro tópico do viés. E aí, eu já acabei adiantando justamente, né? Eles chamam em inglês laws, fazendo uma brincadeira como se fosse leis em inglês, que são os Lethal Autonomous Weapon Systems. São sistemas de armas autônomas letais, né? E já acabei falando.
Outro tópico é o que dá para a gente chamar de ossificação, falando de modo bem amplo, tem até a ver com o nome de série, né? Um espelho negro. O fato que tem um certo tipo de inclinação da inteligência artificial, do aprendizado de máquina, sempre mostrar mais do mesmo. Se ela aprende com padrões e tenta trazer resposta por padrões, ela não vai trazer novidade. As pessoas comentam, puxa, olha, a pandemia de Covid-19, isso não poderia ter vindo pela inteligência artificial, porque nessa escala não estava ali na ordem do dia, não estava no repertório, né? Surpreendeu muito. Tinha relatórios de inteligência tentando prever e tal, tornou um cenário possível, mas não era algo comum, né? Ela vai sempre tentar fazer não, vai funcionar por mais do mesmo. Algo tão incrível como o ChatGPT, vocês sabem, funciona por estatística. Ele vai falar qual a palavra mais provável, qual a sequência de palavras mais prováveis para aparecer aqui na sequência. Isso satisfaz muito bem e tal, mas é mais do mesmo. Isso traz preocupações desde, por exemplo, o setor médico, porque existem doenças raras, de prevalência de uma pessoa em 1 milhão, por exemplo. E aí, na hora que você faz por maioria, puxa, tem um problema aí. Você pode apagar até a suspeita de um clínico que começa a desconfiar cada vez mais de si mesmo. Ele fala, puxa, mas o algoritmo está propondo isso? Será que... E talvez ele fique quieto quanto à opinião dele. Até setor do entretenimento, né? Plataformas de música ou de filme que querem te mostrar aquilo que você gosta, mas não querem repetir a recomendação de um filme que você já viu, por exemplo, ou às vezes gostariam de te fazer descobrir algo ligeiramente diferente. Onde que está a fronteira aqui, né? Então tem gente dessa indústria falando, por exemplo, de serendipidade, com a possibilidade do algoritmo tentar trazer algo diferente, mas não algo tão diferente quanto que você fala assim, putz, isso aqui não tem nada a ver, não quero assistir isso, né? Como fazer, sendo que tem aqui uma tendência a padronizar sempre por mais do mesmo. Nesse sobrevoo, qual que é o futuro do trabalho? É uma questão assim, né, um graal, né, uma galinha de ovos de ouro, ninguém sabe, todo mundo gostaria de saber. Fica todo mundo muito chocado quando tem assim uma fronteira que foi passada. Então não é da geração de vocês, mas em 1997, o Deep Blue da IBM venceu o Kasparov, que era o campeão de xadrez na época, isso aí foi muito simbólico. Ah, interessante, conhecem como caso, olha só. E do AlphaGo, imagino que mais gente conheça, talvez. Né? Um jogo parece mais simples do que o xadrez, mas na verdade é mais complicado. E o algoritmo AlphaGo do DeepMind da Google venceu o campeão sul-coreano Lee Sedol, que é o campeão mundial. Isso aí causou muita discussão e tal. E aí vem toda a discussão, quais são as funções que o ser humano vai perder, né? Será que nós vamos perder qual parcela dos nossos empregos? Não é óbvio, né? Tem várias tentativas de previsão, ninguém sabe. Em parte, por um lado, porque o mercado se reinventa. Até meados do século XX, a maior parte da população humana estava em atividade em zonas rurais, né? Atividade agrária. Você teve aí um êxodo de urbanização e a gente reinventou. Isso, por um lado, tem pessoas que falam, é uma analogia. Então, a IA agora vai ter um pouco a mesma coisa, né? Engenheiro de prompt, quando saiu o ChatGPT, teve gente que falou, essa é a profissão do futuro e tal. Já dá para ver que talvez não exatamente, não é tão simples assim. E aí, quem é mais pessimista vai falar, olha, aqui é uma diferença qualitativa, né? A mudança da IA é um pouquinho mais séria. E talvez caiba até mesmo pensar em uma renda básica universal, por exemplo. Talvez não exista mais uma associação estrita entre salário e trabalho, né? Algumas pessoas pensam, é um grande debate, e não necessariamente é uma questão que toca só trabalhos cujo salário associado é menor. Alguém pode pensar, hoje uma caixa de supermercado já está perdendo muitas vezes o seu trabalho por uma automatização que não tem nada a ver com IA, claro, né? Uma coisa mais simples. Mas alguém como um médico, um radiologista ou um advogado que está revendo processos pode perder facilmente seu trabalho por automatização. Claro, não estou dizendo que a advocacia ou a medicina no geral. Mas quando eu tinha a idade de vocês novamente, existiam escritórios de advocacia na cidade de São Paulo que tinham pessoas dedicadas a ler o diário oficial todo dia para ver o que tinha saído dos projetos que eles estavam fazendo. Isso aí faz 20 anos, né? É ontem, no certo sentido. Olha como algo assim, pô, essa função terminou. E aí, pensando quanto que a gente vai se reinventar ou não, se não vai ter trabalho para todo mundo, a gente pode discutir até por que nós trabalhamos ou não, qual é o sentido e valor do trabalho. Talvez o trabalho não seja uma coisa só para a gente ganhar uma remuneração, mas para a gente até melhorar enquanto pessoas humanas, né, nos desenvolvermos no mundo do trabalho. Tem muita gente puxando a criatividade, aqui é uma brincadeira com... eles fizeram um novo Rembrandt. Então, o algoritmo aprendeu o padrão dos quadros do Rembrandt e criou um novo retrato, enfim. Novamente, 2016, algo que se tornou banal hoje em dia com algoritmos
geradores de imagem. Mas eu acho que traz uma questão de qual o papel do trabalho na sociedade. É aí, claro, que a gente vai ver no futuro o quanto que a IA vai mexer com postos de trabalho ou não. Algo que talvez seja menos intuitivo, mas que no último ano, 2 anos, começou a ganhar cada vez mais relevância no debate público, e aí meio ambiente. Então, novamente, ao longo dos últimos anos, talvez não pegou muito vocês, mas tinha muito discurso ecologicamente correto de não vamos imprimir para salvar o meio ambiente, vamos parar de usar papel, esse tipo de coisa, mas, de repente, a ficha caiu com tudo, que usar algo na nuvem gasta muita energia, todo mundo começou a ver data centers em desertos, debaixo da água, resfriados, etc. E não só para guardar os nossos dados, então ter algo na nuvem também é ambientalmente custoso, mas para treinar esses algoritmos. E aí aparece uma assimetria até entre países, porque se por um lado qualquer pessoa pode programar um algoritmo na sua garagem, para treinar os algoritmos de modo potente, você precisa ter todo um maquinário aí, e aí tem uma enorme assimetria entre países, empresas e assim por diante. Quanto a uma questão aí mais, talvez, filosófica, antropológica, tem a ver o que é inteligência. E é legal porque isso aí tudo vai trazendo para a filosofia questões de fundamento. Será que cabe chamar a máquina de inteligente ou não? O que caberia a máquina ter para ela ser considerada autônoma, para ela ser considerada consciente? São questões que tocam até na área de filosofia da mente. Como talvez todos vocês saibam, um artigo clássico foi do Turing em 1950, sendo que o McCarthy vai nomear a inteligência artificial em 56, mas o artigo do Turing é o que propõe o jogo da imitação, está até naquele filme sobre ele, que talvez vocês tenham visto, ligeiramente de modo distinto do que geralmente é apresentado. Geralmente se diz, tem uma pessoa, você está numa interface com um chat, e você não sabe se do outro lado tem uma pessoa ou um computador te respondendo. Geralmente é assim que a gente ouve. Entretanto, se você lê o artigo do Turing, tem umas 20 páginas, vale a pena para quem está interessado, é um pouquinho mais sofisticado. Ele vai dizer assim, se você está interagindo por chat, e por um lado tem um homem numa sala e uma mulher por outro, e um tenta enganar que é o outro para você, e depois numa outra rodada tem um homem e uma máquina, e a máquina te engana na mesma quantidade de vezes, na mesma proporção do que a mulher enganava que era o homem, logo posso dizer que essa máquina é inteligente. Então, tem até gente que discute isso aí do ponto de vista de gênero e tal, não sei o quê. Mas é uma comparação. O Turing está falando, eu não vou discutir aqui filosoficamente o que é inteligência, não vou dar um critério, não vou entrar em discussão conceitual filosófica, é um critério pragmático, comportamental, quero ver a interação. E além disso é comparativo, né? Não precisa nem ser assim, se ela me enganar para eu me sentir que ela é inteligente, ou por tanto tempo, não é comparativo, se me enganar tanto quanto uma segunda pessoa engana, pronto, passou. Bom, isso aí vai muito longe, já teve pessoas, não sei se vocês viram aquele engenheiro do Google que começou a ensinar meditação para um sistema de IA que ele estava treinando, o Google encerrou o projeto faz uns 3 anos. Acho que ele chama Blake Lemoine, o engenheiro, e ele entrou em crise e falou, vocês estão cometendo assassinato, como assim? Vocês não podem encerrar esse projeto, a gente está aqui no amadurecimento espiritual e tal, e o Google encerrou o projeto, eu devia ter colocado faz uns 3, 4 anos, é que tem muita coisa, né? Muitos casos nisso aqui. E muita gente falou, olha, desculpa, não e tal. Mas aí na filosofia você pode discutir, mas quais seriam os critérios para considerar que uma IA ou um robô merece atenção ética? Quais seriam os critérios? É que ele sinta dor? É que ele tenha consciência? Muitas pessoas vão propondo esses critérios. O problema é que mesmo tendo critério, como é que eu verifico se alguém tem consciência ou não? Porque um agente de IA pode agir como se tivesse consciência, sem ter consciência. Tem uma questão aqui de acessibilidade, enfim, e a coisa vai longe. E depois tem mesmo uma questão derivada, pensando em ficção científica, tem séries, filmes que trazem robôs perfeitamente humanos, desde Blade Runner, até parece que no Westworld é um pouco assim, e vem uma questão, é só um robô, posso fazer qualquer coisa por ele ser um robô? Alguém poderia pensar assim, posso xingar o chat GPT? É uma questão, você fala, como assim, Isso aqui não é sério, é um algoritmo e tal. Mas a questão se coloca, será que eu posso xingar o chat GPT? E tem pessoas que falam, mesmo se ele não é um agente moral, tem questões aí. Porque ao xingar o chat GPT, tendo uma interação próxima de humano, você vai se modificando enquanto agente. E talvez no próximo chat com uma pessoa, você esteja mais disposto a ser agressivo. E por outro lado, você também vai alimentando ele com um linguajar chulo. E isso traz mais possibilidade, se ele fosse atualizado em tempo real, não é o caso do chat GPT, mas vocês entenderam a lógica. Isso traz mais possibilidade de, ao jogar na rede coisas nocivas, isso aparecer para outras pessoas. Então, enfim, gente, uma série de questões, assim, bem amplas, para esse sobrevoo. Eu queria terminar com um tópico do ponto de vista do qual eu estou trabalhando mais em pesquisa atualmente, e a gente abre para discussão, a gente pode voltar a qualquer um deles nos quais a gente está falando. Porque, assim, a ética da IA, ela está trazendo novas questões?
Por um lado, não. Né? Já existia viés, preconceito na sociedade, que isso ganha uma nova potência, problemas de privacidade de dados já existiam, isso ganha uma nova potência. Por outro lado, talvez alguns fenômenos sejam mais inéditos. Inclusive o que a gente tem chamado de explicabilidade de algoritmos. Em inglês, bom, isso principalmente, né, na área de aprendizado de máquina e tal, em inglês tem se usado os termos explainability, interpretability, tem toda uma discussão aqui sobre como chamar o conceito, mas a questão é evitar a caixa preta ou a dita opacidade dos algoritmos e a explicação viria ao contrário disso. Por que seria um problema novo para a inteligência artificial, própria da inteligência artificial? Porque antes alguém pode falar, poxa, meu celular, meu carro é uma caixa preta, eu não sei como funciona, mas em princípio, isso até não está na lógica jurídica, já de você poder pedir um parecer para alguém, eu posso perguntar para um engenheiro ou para um programador como funciona, e se eu sentar aqui, talvez ao longo de 5 anos, faça uma faculdade para isso, eu posso entender. A questão é que os algoritmos de aprendizagem de máquina, muitas vezes, nem quem o programou vai saber por que ele está dando uma certa recomendação num certo caso. Notem, não estou falando aqui que o algoritmo ganhou consciência ou emergiu algo místico. É algo determinístico, binário ali. Talvez quando entra a computação quântica complica até mais. Mas pelo momento a gente está falando de sistemas totalmente determinísticos, beleza. O problema é que tem tantas camadas ali do algoritmo que isso não entra, na nossa cognição não faz sentido a explicação, e você deixou lá o algoritmo aprendendo com um monte de base de dados, e aí você pergunta para o engenheiro, né, para o programador, o que ele vai fazer agora com essa imagem? Talvez ele não saiba, porque ele sabe a lógica de como ele programou, mas não exatamente no que o algoritmo se tornou. Então, por isso que você fala de caixa preta, opacidade, e essa tentativa de interpretabilidade. Por que é uma questão relevante, em particular, do ponto de vista da ética? Porque, por um lado, pareceria ser óbvio que, então, vamos tirar os algoritmos caixas pretas. Isso aí traz um risco. Vai que eu estou na linha de priorização do SUS e começa a ter um viés racista. Se é algoritmo caixa preta, não devo usar. Ponto. Pareceria ser uma resposta simples. Espera-se ter um algoritmo mais transparente para isso. Só que, tipicamente, os algoritmos que têm maior acurácia são os com menor explicabilidade. E aí você tem um trade-off. Você quer um algoritmo que explique mais, só que performe menos, salve menos vidas, no caso da priorização da urgência, ou você prefere um algoritmo que performe melhor, salve mais vidas, mas se aceite uma certa caixa preta. E aí tem um dilema ético correspondendo a trade-offs técnicos, né? Então isso é um ponto sobre o qual eu tenho trabalhado com algumas pessoas. Isso é um grupo de Porto Alegre, né, que fez aí um review, teve um boom de guidelines sobre ética da IA, então governos, ONGs, empresas apresentaram, principalmente entre 2016 e 2018, isso foi pré-ChatGPT, eles têm até um banco de dados bem legal que mostra por país, por ano, tal, quais são os princípios da IA em cada um, e das 200 declarações, 165 trazem explicabilidade como um princípio da ética da IA, ou seja, deve ser explicado. Depois aparecem coisas das quais a gente já estava falando, privacidade, não discriminação, né, relacionada a viés, etc e tal. E aí alguns pesquisadores, só para mostrar uma coisa mais unitária do que a gente está fazendo, se inspiraram na bioética da medicina, da pesquisa biomédica, para formular a ética da IA. Então eles falaram, se na medicina, né, se na pesquisa biomédica, você só pode fazer uma pesquisa com alguém se a pessoa estiver de acordo, se isso tiver um potencial benefício para ela, se não fizer mal para ela, e se não discriminar, então a pesquisa está ok. E aí alguns autores falaram, olha, se você tem essas monte de guidelines de ética da IA, apresentando algo como 76 princípios, por que a gente não tenta condensá-los nesses 4 princípios que já existiam da bioética, mais um 5º princípio que seria o da explicabilidade? E aí a gente questionou isso. Não porque a explicabilidade não seja importante, né? A gente acha que ela é moralmente relevante, é importante você explicar o algoritmo, mas a gente não acha que seja necessariamente um princípio. Algo assim, sempre explique necessariamente. Talvez um algoritmo para jogar Go ou xadrez, talvez a performance seja mais importante do que ele ser caixa preta e tudo bem, não tem nenhum problema. E no caso de saúde para priorização de fila de urgência, aqui talvez seja um pouco mais delicado. Mas não seria um princípio, porque se eu penso respeito à autonomia, fazer o bem, não discriminar, isso são coisas que eu sempre quero, independente de qualquer coisa. Explicabilidade talvez não. Talvez explicabilidade possa ser pensada como derivada de outros princípios em alguns casos. Isso é para mostrar o que a gente tem feito em pesquisa aí mais recentemente. Por um lado, algumas pessoas podem falar, é um pouco ficar pegando pelo em ovo com as palavras, os conceitos, né, uma coisa mais da filosofia. Por outro lado, como eu estava dizendo, 200 guidelines. E aí todo mundo, né, desde a OMS até IBM, enfim, empresas, governos, etc., todo mundo falou, isso é princípio de ética da IA, isso é princípio de ética da IA.
Se todo mundo está falando disso, será que não merece ter um rigor conceitual maior quanto à teoria que está por trás? Então, esse é o debate da explicabilidade que a gente tem discutido recentemente. Então, é uma área, como eu falei, empolgante, né? Quais são as novas questões que aparecem com a ética da IA? Não se trata de falar para a IA não avançar, de modo algum, né? Então, tem esse lema latino que é festina lente, apressa-te devagar, né? Adiante-te, mas lentamente. Ou seja, vai ter um desenvolvimento da IA, claro, né? Não cabe falar uma moratória, não cabe ter IA, inclusive porque ela traz uma série de benefícios. A questão é como nós gostaríamos de usá-la para a sociedade, e aí cabe a gente falar sobre isso. Então, já mencionei o projeto, né? Yasmin está aqui, que é uma iniciativa, tipo um observatório, né? Uma discussão sobre impactos da IA que a gente tem lá no IASH, no Understanding Artificial Intelligence, mas se eles digitarem essa sopa de letrinhas aqui já dá certo, né? y.ia.usf.br. A gente tem grupos ali discutindo impactos na área da saúde, economia, sociologia, ética, assim por diante. Quem tiver interesse pode entrar em contato. E lá no IB a gente tem um laboratório de filosofia da biologia. Posso falar um pouquinho mais sobre isso aqui outro dia, né? Na última vez do seminário a gente falou sobre reducionismo, uma discussão sobre filosofia da ciência. Lá a gente tem feito pesquisas em temas relacionados à filosofia e ciências biológicas. Tem um grupo de discussão segundas à tarde, geralmente das 4h30 às 6h, às vezes online, às vezes híbrido. Quem tiver interesse pode mandar um e-mail para receber, é um grupo livre, né, de debates, quem quiser pode receber as informações. E como eu estava contando para o Marcos, agora tem até um Instagram. Nunca tive nenhuma rede social, mas o Vinícius, o nosso aluno lá, está cuidando do Instagram. Em breve vai ter o site também. Então, para quem tiver interesse em ciências, filosofia e ciências biológicas, mas, por mais que não seja, né, a coisa mais óbvia, mas também nesse âmbito a gente tem discutido questões de ética da IA, por mais que eu esteja lá no IB, então quem tiver interesse a gente pode conversar. Então é isso, estou feliz que a gente tem pelo menos 15 minutos para conversar, né? Legal, obrigado. Eu queria saber, enfim, como que vocês veem essas questões, ou questões que não estão aqui, que mereceriam ser chamadas de questões de ética da IA, na visão de vocês, enfim. É um campo nascente, né? Tá, eu vou passar o microfone para quem for querer perguntar, mas aí a gente vai colocar o tipo, QR Code para vocês pegarem o certificado. E também, se quiserem seguir no Instagram, tanto a página do professor do laboratório quanto a dos seminários, vai estar disponível no slide. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida sobre a questão de explicabilidade. Isso tem relação, por exemplo, com modelos de linguagem? Tem que falar que o modelo é open source ou não? Isso tem a ver ou não? Se é open source, explicabilidade? Como você chama? Bruno. Bruno. Legal. Você é do CN? Sou. Legal. De que turma, Bruno? 34. 34. Ah, legal, legal. Então, sim e não. Porque muita gente... posso mexer com os slides aqui? Só que parou. Não, mas tudo bem, não era nada... Eu só ia voltar para o termo de caixa preta. Caixa preta pode existir em vários âmbitos, né? Por exemplo, que nem eu falei, caixa preta para quem? Né? O usuário leigo não sabe como funciona o celular, por exemplo. Nisso tem muita tecnologia caixa preta. A outra questão é a de falta de transparência, e transparência está associada com explicabilidade, por motivos comerciais ou mesmo militares. Um dos mais... E daí, além do pessoal na ética que está discutindo isso, tem uma área técnica hoje em dia chamada XAI, X-A-I, chamada... Explainable Artificial Intelligence, que é tentar desenvolver do ponto de vista técnico uma IA que seja mais explicável. Isso foi iniciado pela DARPA, que é a agência de pesquisa do exército norte-americano. Então você tem também um interesse bélico, né? Se desde o Turing já era uma coisa de decifrar o código dos nazistas e tal, você tem uma coisa de segredo também. Então caixa preta, né, ou opacidade, se aplica também quando simplesmente você não tem acesso, né? Ninguém jogou o código open source, e aí o DeepSeek surpreendeu muita gente jogando um modelo aberto ali e tal. Mas isso é uma questão, do ponto de vista mais conceitual, contingente, né? Ou seja, poderia ser assim ou não. Depende do interesse comercial da empresa, depende da questão bélica, né, de rivalidade geopolítica. Muita gente até ficou discutindo assim, qual que é o interesse da DeepSeek exatamente em fazer código aberto? Porque se é uma corrida comercial, por que eles estão fazendo, né? Aí, enfim, tem hipóteses por aí, né? Assim, quer dizer, por um lado você deixa aberto, tem mais chance de alguém ainda avançar mais no seu sistema, ser herda disso, mas bom, a pessoa também vai ter... Enfim, tem um monte de coisas. Mas tudo isso para dizer assim,
quando você não tem acesso à explicação de um fenômeno, porque do fenômeno, de uma classificação, uma predição, porque quem elaborou o algoritmo não dizendo isso, é um problema de transparência, tá, relacionado com a explicabilidade, mas não é uma questão inerente ao algoritmo. Tem gente que fala disso de explicabilidade intrínseca ou algo assim. O que a gente está tentando olhar é os casos assim em que ninguém, fora uma questão de transparência comercial ou geopolítica, fora uma questão de competência, você pega as pessoas aptas, com todas as informações disponíveis, as pessoas aptas a discutirem aquele algoritmo, o cara que programou e pessoas com habilidades, e ele não consegue dizer porque que num caso o algoritmo está fazendo uma previsão assim ao invés de assado. Novamente, não significa dizer que ele tomou consciência, está fazendo um negócio que está fora da lógica dele. Não está dentro da lógica, mas quer dizer, depois do treinamento, você pode ter perdido um pouquinho de como exatamente ele vai ficar treinado. Né? Obrigado. É legal porque tem a ver com uma coisa técnica, né? Eu não sou especialista na parte técnica, mas tem a ver com o modo como esses algoritmos funcionam e traz esse plano de explicabilidade relacionado a uma possibilidade mais intrínseca. Não é só relativa a um segredo comercial ou ao leigo dentro do algoritmo. Por isso que gerou tanto debate também. Eu tenho uma. É uma pergunta mais a nível de léxico. Uma das problemáticas que se põe sobre, desde a origem do surgimento do termo inteligência artificial, com rede neural, com neurônio biológico, é o emprego de termos tipicamente da área da biologia na informática, ou computação. Sim. E aí geram algumas contradições ou algumas bizarrices. Chamar de neurônio biológico a unidade que trata a informação, que tem várias, que tem a função de ativação, não cumpre as mesmas funções a rigor que um neurônio cumpre. Sim. Então, por rede neural não representa, de fato, o que é uma mente. Sim. Ou, sei lá, chamar de sinapse a conexão entre duas unidades de um neurônio biológico. E aí tem uma série de problemáticas derivadas disso. Então, por exemplo, quando você vai... Essa disputa de publicações, você coloca lá algoritmo inteligente, um modelo de consciência, é capaz de fazer o que você quer. Você não chama... Jornal faz muito isso. Sim, sim. Eu queria saber quais prejuízos a nível social e até a nível científico esse tipo de comportamento, não ter um léxico próprio para a área, pode causar. Puxa, muito legal, Marcos, muito legal. E aí eu acho que aquele Suleiman que eu mostrava no começo, que era o programador, que ele falava, cuidado para a gente não projetar categorias antropomórficas. O que é projetar categorias antropomórficas? Atribuir para IA consciência, inteligência, agência, liberdade e tal. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse palavreado. Tem muita gente que critica, né, o fato de que desde o Turing foi usado o termo inteligência. Isso aí pega, e aí até comercialmente, um pouco na linha do que o Marcos também, né? Bruno. Que o Bruno estava falando... como vocês sabem, hoje em dia tem muita coisa sendo vendida como IA sem ser IA, na verdade, né? Quer dizer, uma ferramenta de computação não é IA, né? E fica uma coisa, e quando eu digo, né, que as avós estão interessadas também, aí tem um pouco assim de como é que os termos estão entrando e tal. E no debate filosófico, acho que é fundamental a gente prestar atenção. Peraí, se a gente está falando de inteligência, o que é, né? Quando eu dizia que isso é interessante para a filosofia, é legal porque a gente fala assim, a máquina não é inteligente. Aí tem gente que reverte o ônus da prova. Tá, mas o que você quer dizer com inteligência humana? Tem gente que é mais reducionista e vai falar, o ser humano também é uma máquina de input e output determinística, e aí a inteligência talvez seja uma propriedade emergente, mas não é a mesma coisa e tal. Então, entra em debates muito legais sobre o que é inteligência, consciência, liberdade, humanos, quando a gente tenta falar sobre o que é isso para a máquina também. E a ciência... algumas tentativas mais fundacionistas tentaram fazer a ciência com um linguajar perfeito, lógico, estritamente rigoroso. E muitas vezes percebeu que não é possível. No linguajar da ciência, a gente emprega metáforas, né? Linguagem figurada, simbólica. E a gente vê no século XX esse vai e vem entre a área, né, da computação ou da tecnologia e a área da parte biológica. Se eu for pensar na genética, tem a coisa no outro sentido. Nos anos 40 e 50, você começa a falar de programa para o DNA, código e assim por diante. E aí, com tudo isso, você ganha e perde. Quando você chama o computador, o cérebro de computador, né? E aí tem uma interfecundação, né? As duas coisas, né? Pensar o cérebro como computador, pensar o computador, né? O algoritmo como algo do cérebro. Por um lado, né? Dá possibilidades. Tem um livro que chama Os Prodígios e Vestígios da Analogia. Isso te permite fazer coisas, mas você também está comprando uma analogia, uma metáfora, que vai trazer coisas junto que não se apliquem. Então você precisa ver o que se aplica ou não, e é interessante ter essa metáfora ou não. Tem muita gente falando, olha, quando você usa uma metáfora de informação ou código
para a genética, por exemplo, isso vai te levar talvez para um reducionismo. E a gente sabe hoje em dia que a coisa não é tão simples quanto se acreditava na genética dos anos 50, é muito mais complicado. E pro outro lado também, né? Será que a gente não está hipertrofiando um pouco, ou chamar de neurônio, ou outras coisas, né? No caso, para as máquinas. Mas legal, Marcos. E só para, né, quer dizer, só uma questão, acho que seria legal falar geral também. Por um lado, essas coisas são questões de pesquisa na filosofia hoje. Talvez muitos de vocês não vão ir por essa área. Mas, por outro lado, acho que isso aqui tem impactos práticos, né? Discutir o que é viés ou não pode fazer com que alguém esteja programando diretamente, pensar, olha, como é que eu vou estruturar a coisa, então, né? Acho que é legal pensar que tem impactos bem diretos aí. Acho que o Bruno ia falar e tem mais gente, né, que levantou a mão também. Eu tenho uma dúvida mais filosófica em relação ao que você... Até o próprio programador que fez ali, programou... Por exemplo, eu vou associar um modelo de linguagem que é o que a gente está mais acostumado, né? Por exemplo, o ChatGPT. Sim. Mas eles usam um banco de dados tão grande, ou usam aqueles algoritmos de attention, feed forward, que são uma matriz tão grande de números que será que o ser humano é capaz de por exemplo, explicar o que é aquilo, a questão da explicabilidade? Isso. Você conseguir achar o path, né, o caminho de onde ele chegou aquele raciocínio? Então, acho que você acha que a gente vai conseguir ir? Então, justamente acho que não. Acho que a ideia você pegou no cerne da questão da explicabilidade. Cada vez mais você vai tendo mais dados, né, modelos mais complexos, e não cabe cognitivamente, até por uma questão de economia conceitual, né? A gente não consegue. Se nós tivéssemos poderes irrestritos, que nem eu falei, não deixa de ser determinístico ali. Talvez a gente pudesse, mas para o ser humano atualmente não. Já se tornou impossível em alguns casos. É esse o cerne da questão da explicabilidade, né? Legal, Bruno. Tem avanço, né, em interpretability. Todo mês solta um paper novo, assim, com algum avanço. Sim, claro. Escalável e tudo. Claro, claro. Essa área, né, explainable AI, é um pouco uma coisa de gato e rato e tal. O que tem também é que às vezes você consegue modelos de explicabilidade intrínseca e às vezes o que se chama post-hoc. Então é tipo assim, você me dá o seu output e aí eu vou ter uma IA para tentar explicar os seus outputs. Não, é super legal, você explica. Mas digamos que teve um problema, por exemplo, e alguém morreu devido ao uso de um algoritmo. Você não quer saber uma explicabilidade que veio a posteriori. Você precisaria saber o que aconteceu ali. É uma questão de responsabilização e tal. Mas, perguntei se eu não me esqueci. José, como o José está falando, tem enormes avanços nisso também, né? Tem teoria também. Tipo, dá para entender com teoria de learning, só que ninguém conseguiu ainda. Não tem nada a priori de que não dá. Que não daria para entender completamente de por que não... Meio que de plano de compressão, né? Então, meio que sistema de teoria matemática. Que a gente não tem ainda, mas tipo, existem candidatos. Assim, que assim funciona. Você acha que potencialmente poderia explicar totalmente? Não assim. sei. Tipo, não acho que é impossível, porque seria. Não, tem não, a lógica do sistema, claro. Isso. Sim. Lógica, tipo, digamos, tem teoria para explicar deep learning e modelo de Não, a teoria acho que tem. A questão seria se você consegue trazer isso para, né? A teoria funciona. Para falar, esse caso seria classificado assim, né? Claro. Seria uma questão em aberto do ponto de vista técnico. Sim. Tudo bem, professor? Tudo bem? Como você chama? Francisco. De que turma, Francisco? 33. Legal. E eu fiquei pensando numa coisa em relação a isso que você comentou do futuro do trabalho, né? Porque o primeiro aspecto que eu penso quando penso em assim, principalmente, sei lá, lidando com as avós, né? Com a minha família e tal, eu percebo que o primeiro contato, assim, principalmente de pessoas leigas que não trabalham com tecnologia, é de se maravilhar, assim, um pouco, né? E aí, assim, acho que esse maravilhar-se às vezes vem acompanhado de um certo senso crítico e às vezes não, né? E aí às vezes vem acompanhado de um certo mal-estar também. Uma coisa que eu sinto, sei que amigos que eu já conversei sentem, familiares sentem de, putz, como que esse computador está conseguindo me dar uma resposta mais rápida, mais competente do que eu provavelmente conseguiria em múltiplos domínios, né? E aí não dá, né? Assim, não dá para competir. Não dá para competir com isso. Não dá para competir com isso. E aí eu queria entender, assim, pensando no futuro do trabalho, no limite em que todo mundo é substituído por máquina, e aí o que sobra pra gente que é de carne e osso, né? O que a gente, voltando para a materialidade, a gente que está começando a nossa carreira, que está construindo um futuro, que tem que pensar no que fazer, o que a gente faz? A gente aposta em quê? Porque antes existiam muitas linhas de força para a gente apostar no mundo do trabalho, né? O que dá dinheiro, o que os nossos pais fizeram, o que tem possibilidade de vencer. E hoje, não sei, eu sinto que é uma
coisa muito difusa, assim. E aí eu queria saber de você, assim, o que dá para entrever, assim, pela fresta, do que talvez fique no mundo do trabalho, que talvez sobre para nossa geração, assim. Nossa, não, se eu soubesse isso... enfim, não, super legal, mas assim, complexo, né? Vamos, vai saber, assim. Mas eu acho assim, tem muita gente que fala assim, a criatividade resta para o ser humano, né? A questão um pouco assim, quais seriam as categorias residuais que o ser humano pode ter, pode não ter. A gente pode discutir aí. Tem gente que fala um pouco de, por exemplo, no xadrez eles chamam de centauros, não sei se vocês já ouviram isso, né? Nem a pessoa, nem o algoritmo, mas a pessoa usando o algoritmo e aí potencializaria. Eu acho que é otimista pensar, né, sei lá, o médico usando o algoritmo e tal. Em alguns casos, acho que talvez sim, em outros talvez não. O algoritmo geralmente realmente vai tomar conta e tal. No caso de vocês, assim, para a sociedade como um todo, eu realmente não é complexo, né? Mas no caso de vocês, eu acho que uma das coisas que acho que você já tem um pouco, né, mas que assim, fazer isso cada vez mais do ponto de vista crítico talvez seja legal, é entender a lógica de como esses algoritmos funcionam, né? Isso certamente é uma competência que boa parte das pessoas, inclusive, que está usando esses algoritmos, não tem ideia. E aí você torna-se mais apto a ter um uso pobre dele. Puxa, é algo super novo. Mesmo a gente tem discutido lá, né, na biologia, a gente pede para o pessoal escrever um ensaio final na disciplina. Aí começamos a discutir, bom, o que faz sentido na época do chat GPT? E estamos lá discutindo, ninguém tem resposta para isso. Mas a gente começou a falar, talvez, né, se as pessoas querem usar o chat GPT, como que é um jeito inteligente de você usar o chat GPT para fazer um ensaio? Sei lá, será que a gente quebra em etapas a coisa, para o pessoal fazer em diálogo com o chat GPT, mas saber o que perguntar? Mas não estou falando só disso de engenheiro de prompt, né? Vocês, eu acho que, né, que a maioria teve algum contato com computação, ou enfim, gosta de poder se aprofundar. Não que tenham que se tornar programadores, mas entender a lógica de como esses algoritmos funcionam, eu acho que já é um passo legal para discutir criticamente que papel eles vão ter e quais potenciais usos podem ter, ou onde que vão estar os limites deles, conforme os limites forem sendo encontrados, né? Então, acho que uma compreensão crítica informada pelo tipo de funcionamento técnico é super legal. E eu acho que, né, assim, vocês que estão aí aptos de algum modo, claro, aí vamos ver o que vocês vão fazer, avançado, mestrado, doutorado, cada um, mas vocês tem pelo menos as portas abertas, quem quiser entender um pouco mais, novamente, não que precisa se tornar programador, mas entender isso, se vocês fazem isso junto com uma reflexão crítica sobre o uso dessas ferramentas e tal, é super legal, que nem o José estava falando, tem muita gente colocando a mão na massa nisso, né, assim, tem muitas tentativas de elaborar algoritmos que evitem vieses, ou que sejam mais explicáveis, isso aí pode ser feito enquanto tentativa mão na massa, né? E aí eu acho que é um modo de tentar trazer valores humanos, inclusive, para dentro da técnica e tal. Para a sociedade como um todo tem um pouco isso, o que resta para o ser humano e tal. Mas a gente já viu que não dá para simplesmente adotar essas ferramentas cegamente e falar, elas são neutras. Então, entender o seu funcionamento e discutir criticamente sobre isso, eu acho que é uma baita coisa legal. Mesmo que, alguns de vocês, não, mas eu não vou ser programador, eu vou trabalhar com estrutura de proteína. Sim, mas para variar muito do lugar, agora tem um monte de algoritmo fazendo coisa aí. Se com seus colegas, ao discutir estrutura de proteína, você tiver uma boa consciência dos limites e de como que o algoritmo funciona, puxa, que legal, isso aí acho que vai permitir fazer um trabalho melhor no estudo de configuração de proteína. Né? Enfim. Mas não eu não tenho a resposta, né, da solução para a sociedade. Inclusive, Francisco também dá letras também. Olha! Vim da letras por CM. Que legal. Depois vamos conversar. Oi, professor, boa tarde. Como se chama? Giovana. Eu queria saber se é possível fazer justiça com o IA. Porque a gente já sabe que, tipo, o Ministério Público do Brasil, de São Paulo, está usando inteligência artificial feita pela OpenAI, que a gente sabe que invade a privacidade, que usa coisas que... sem autorização, textos que eles não compraram, que isso já é, por si só, está indo contra a lei. A gente sabe dos vieses, da explicabilidade, só que é uma coisa que está acontecendo. Sim. E é possível fazer justiça com o IA? Nossa, é uma baita questão. Teve também, depois tinha que fazer uma linha do tempo disso, porque muita coisa veio ali de 2015, 2016, né, depois veio essas guidelines e tal. Teve um caso nos Estados Unidos que se tornou polêmico, de um algoritmo chamado Compass. Não sei se vocês por acaso viram. Era assim, para ajudar juízes
a escolherem melhor quem eles iam colocar em liberdade condicional para diminuir a reincidência prisional. Então vem lá um monte de pedidos para o juiz pedindo liberdade condicional, eles viram muita gente ia para liberdade condicional, cometia crime e era preso. Aí falaram, vamos diminuir a reincidência. E aí começaram a usar isso já, né, 2016 e tal, não lembro qual estado norte-americano. Aí depois de um tempo viram que só estava colocando-se em liberdade pessoas brancas e não pessoas negras. Algumas pessoas falaram, mas talvez os negros, liberdade condicional, cometam mais crimes. E aí foram ver e não. O que acontecia? Um viés humano, né? Os policiais ficavam mais em cima dos negros em liberdade condicional do que os brancos, observavam os crimes e prendiam. Mas você perguntou a coisa errada para o algoritmo. Você falou, me diminua a reincidência de prisão, não diminua a reincidência de crimes. E aí um viés enorme, enfim, toda uma discussão. E tem sido usado, né, no sistema judiciário e tal. Eu acho que a gente tem que ter muita atenção aí, né? Saúde, justiça, assim, se a gente está falando, né? A justiça teria como valor a igualdade, né? A equidade, é super complicado. Tem gente que fala, olha, mas nós, seres humanos, também somos cheios de vieses, estou super bravo com tais instâncias. A IA não seria uma justiça cega melhor nesse sentido? Ela é matematizada. Ela não vai acordar de mau humor ou gostar de fulano ou de ciclano e tal. Acho que esse seria o trade-off a pensar aqui. Mas eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado aí atualmente, né? Assim, qual o risco de se usar atualmente? Teve um outro que chamava PredPol, aí não era na justiça, era para tentar alocar policiais para zonas em que tinha maior risco de acontecer crime. Aí também falava, poxa, será que aí você cria uma pressão, né? Uma hostilidade, criando uma profecia autorrealizadora, né? Talvez você tenha mais crime, porque você já tornou mais tensa aquela zona e tal. Quase que, né, jogar para o futuro, então. Mas eu acho que no âmbito da justiça é super delicado. Eu acho que, assim, classificar processos, tentar automatizar algo, puxa, talvez bem-vindo e tal. Agora, assim, definir o futuro de alguém, eu acho delicado, assim. Não que não possa, eu só acho assim, que a gente precisaria olhar com calma e como provar. Tem pessoas, tem uma associação chamada Logorithm, não sei se vocês já viram, tem professores até do IME aqui que participam desse grupo, olhando inclusive para questões jurídicas. Tem o professor Juliano Maranhão, na Faculdade de Direito, que está olhando para isso. É tudo uma área, eu não sou especialista, né? Tem até a questão, antes do julgamento, tipo aqui em São Paulo, que sei lá, aqueles Smart Samba, que são aquelas câmeras que ficam identificando pessoas que são foragidas. Sim. Que tudo bem, a pessoa vai ser reconhecida, vai ser um erro técnico, mas a pessoa vai ter que prestar depoimento, vai ter que ir para a polícia, que é socialmente muito desconfortável. Sim, exato. E o taxa de erro é gigantesco. Acha o cara que é foragido, mas também acha esse 100 que não são. Você tem um custo de falso positivo aqui, que, né, quer dizer, uma coisa... Poderia, né, tem muita discussão sobre direitos humanos em relação à privacidade e isso e tal. Boa tarde. Como você chama? Bia. Com a pergunta, eu fiquei pensando, porque quando a gente fala de justiça, uma das formas que, tipo, como humanos, a gente tenta evitar a tendência é você fazer vários filtros, certo? Várias pessoas analisarem o mesmo cenário. Com a IA, eu sei que, tipo, elas usam, eu não sei muito sobre, né, mas elas usam dados da internet pra montar como elas respondem. Mas a gente sabe que tem diferença entre as IAs que já existem. Sim. Então, tem alguma coisa que já foi feita pensando na efetividade de uma IA filtrar outra IA? Para ter essa dupla correção, né? Eu sei, não sei falar detalhes técnicos, eu sei, por exemplo, na questão da explicabilidade de algoritmos que você tenta gerar para explicar um algoritmo que era caixa preta, né? Então você tem essa coisa. Tem se falado muito em diversidade, até no sentido de gerar bases de dados com diversidade e tal, mas sim, num certo sentido, mesmo com essa questão de chat GPT para ensaios, um monitor nosso estava comparando como é que DeepSeek ou ChatGPT fazia a mesma coisa e tal. Então, com certeza sim, mas não sei dar mais detalhes assim de iniciativas certas. Mas poderia ser, mas alguém poderia reclamar, por exemplo, quando a gente fala de um mega viés, que nem isso, né? Aprendizado de máquina aprende com padrões. E isso tende a negligenciar exceções. Isso é uma coisa que mesmo que você olhe diferentes algoritmos, talvez permaneça de algum modo. Talvez não seja suficiente para ter segurança para o uso na justiça no geral, né? Mas eu acho que é um caminho legal, né? De novo, puxando para coisa técnica, né? Até onde você chega usando diferentes algoritmos para ver. Tem muita gente falando. Eu consigo passar aqui, né, Marcos? Que eu acho que. Obrigado, Tomás. É que eu estou tentando passar aqui, não está indo, se eu conseguir. Tem muita gente falando assim sobre como gerar um padrão de controle, por exemplo, né, para coisa. Acho que está copiado no desktop.
como que é? Acho que chama Ética na IA, seminário. Ah, não, não, mas o primeiro mesmo, que está na outra aba, Ética e Inteligência Artificial. É só mudar de aba. Legal, obrigado. Então, foi, obrigado. Era só isso que deu tempo de trazer, mas é um artigo do ano passado, que ele falava assim, quando você pede para um LLM gerar um sumário clínico, então o médico vai atender as pessoas, é muito corrido, tem lá um monte de dados, ele queria que fosse colocado. E aí, nesse artigo, eles falam assim, olha, vamos tomar cuidado, porque isso aqui você pode falar, mas não é uma ferramenta de saúde, é só uma ferramenta de linguagem. Ele só está resumindo o texto do que você tem no seu prontuário. Mas a Lia já balançou a cabeça, eu concordo, eles concordam também, porque, não, né, se é assim, e daí eles pegam problemas, por exemplo, eles vão falar, às vezes, para o mesmo LLM, você pede o resumo, ele dá, você pede de novo o resumo, ele varia, dá outro resultado, para o mesmo LLM. Um viés de confirmação, se você falar, faça esse resumo para suspeita de infarto do miocárdio, tem um viés, né, de poder aparecer isso. E outras coisas, né, por exemplo, eles falaram, geralmente você coloca calafrio, tosse, ele adiciona febre, mesmo que isso aí não tinha nada a ver no prontuário, e já leva a um diagnóstico errado, só porque, né, estatisticamente é mais comum de vir juntos e tal. Mas aí vem essa discussão, eles falam, olha, como recomendação, você tem que clarificar o uso, né? Não é só uma ferramenta de linguagem aqui, isso aqui está sendo... Aí responderam para eles, falando, vocês estão discriminando a IA, vocês estão pedindo um padrão alto demais e tal. É legal que apareçam essas coisas, porque assim, novamente, eu acho que a questão é os tipos de erro que a gente está disponível a aceitar. Talvez o resumo clínico da IA cause menos erro do que o médico cansado. Ótimo, critério de eficiência você fez. Mas para esses tipos de erro, a gente está disposto a pagar o preço? Né? Eles respondem e falam, não, peraí, acho que não é. Acho que vocês estão, acho que não cabe uma discriminação contra a IA e tal. Eu, pessoalmente, eu acho que há algo além da eficiência. Essa não pode ser a nossa única métrica. Se a IA performou melhor em resultado, então a gente aceita? Não. Eu acho que a gente pode olhar para coisas qualitativas e quando houver risco razoável de que direitos humanos estejam sendo feridos, a gente já tem que colocar na balança. Mas me lembrou isso de validar a ferramenta para um certo uso. Né? Então, a gente está falando... Como você chama? Matheus. A gente está falando de ética na IA, né? Mas, por exemplo, esse ano saiu o CL1, que é o primeiro biocomputador comercial. Tá. É um computador que processa com células vivas. É? Aí tem uma coisa na filosofia... Mas está sendo vendido? Tá comercial. Olha. Aí a ideia é, tipo, se existe alguma coisa na filosofia que trate essa coisa, porque é uma coisa meio viva, né? É um computador ainda. Olha que legal. Não, eu ignoro, mas não seria computação quântica. É um computador, só que o processamento dele é feito através de células orgânicas. Mas é binário, quer dizer... Sim. Tá, mas filosoficamente alguém poderia perguntar o que muda, vai? Seria uma provocação. Meio que, tipo, é um ser vivo, né? Ainda. Sim. Sim, quanto ao estatuto, né? Se diz isso. Sim. Acho que não é ser vivo, não considera, né? Você faz experimento com célula em vitro, não tem problema ético com isso. Então, isso que eu ia falar, a gente pode marcar outro sobre bioética aqui, que vai longe, né? Não sei se já ouviram falar daquele um livro, filme A Vida Imortal de Henrietta Lacks, né? Que fizeram a biópsia, cultivaram lá as células dela, célula-tronco, embrião, né? Onde que a gente vai colocar, né? Assim, já não tem consenso nem para ética animal, que animais, né? Os nossos comitês hoje em dia para uso é só para vertebrados, cada vez mais a gente tem que colocar... Então sim, mas daí quando a gente está falando assim, se merece respeito ético e ao robô, claro, daí o fato de ser células vai... Acho que está pensando mais do ponto de vista da lógica e tal. Sim, acho que pode ser discutido. Tem discussão hoje sobre a possibilidade, né, tentativas de vida sintética ou diferenciação de células pluripotentes, enfim, abre um monte de questões aí. Mas aí que acho que nem são exclusivas da IA, na verdade, né? Assim, você está pensando mais na questão bioética, né, desse substrato, por assim dizer, né? Quem tenta julgar por capacidade, fala assim, se a IA fizer isso, ela merece respeito, eles falam de um preconceito, como é que eles falam? Como se fosse o cínico versus carbono, né? Eles falam assim, é um preconceito você dizer que só vale ser vivo com carbono, né? Vai que aqui, por que não? Então, até o termo passou um pouco da moda, mas falavam sobre vida artificial há um tempo, né? Para simulações, né?
tem a ver com definições de vida, de evolução, se reproduz, se deixa e tal. Não só vírus de computador, mas você faz uma simulação lá. Se tem variabilidade, se tem herdabilidade, se reproduz e tal, o que impede de mais de vivo? Ah, não, substrato físico. Ah, mas o que você quer dizer? Se eu mudo o carbono por outro... Aí o pessoal da astrobiologia também discute muito esse tipo de coisa. Legal, Matheus. Enfim, mas abriria várias coisas aí. Ah, você que veio da biologia, né? Sou eu, bom dia. Você, como é que você chama mesmo? Silva. Silva. Então, uma coisa que eu tenho me perguntado é como a questão da IA fazer priorizações entre, eu ter uma tarefa, essa tarefa ter diferentes controles de qualidade, como a IA prioriza o controle de qualidade sobre outros e como a gente sabe se isso é desejável. Eu pensei nisso depois de um exemplo que partiu da minha cabeça, que foi: eu sou o dono do Corinthians e aí eu vou lá pro CT e decido colocar uma IA para colocar o regime de treino para os meus jogadores. Tá. Como é que eu sei, como é que eu posso botar a IA para autonomamente, por exemplo, priorizar um balanço certo entre exercícios que maximize o treinamento, a melhora da qualidade técnica do jogador, mas também previna lesões. E, porque se eu quiser maximizar a eficiência, eu exponho eles a um risco muito maior de lesões, eu tenho que fazer um balanço disso, e às vezes a questão do balanço disso não é meramente matemático, mas humanístico também. Como é que entra essa questão? Sim. Porque eu acho que a primeira tentativa do programador ao ouvir você falar, coloca o risco de lesão no modelo, né, assim, melhor e tal. Mas acho que você está querendo falar assim, a parte que não entra nisso, né, assim, digamos que o que resista à modelagem, né? A parte humanística dessa questão. Sim. O Marcos, se não for abusar, você consegue abrir o outro? Você consegue mexer no fio que eu acho que tá doido? É só um pouquinho pra frente. Aqui, né? Tchau, prazer. O do trolley, que o Silva falou isso, você já viu, né, Silva? Todo mundo já viu, né, esse dilema do bonde e tal, não sei o que, móvel e tal. Aí, o que eu acho legal, assim, precisaria ver quais são os casos concretos, né, em função do exemplo e tal, do que for. Mas o que eu acho legal é a questão assim, como é que a gente julga a ética, né? Então aqui, tá descendo sem freio, vai atropelar 5 pessoas, move a alavanca ou não. Uma das escolas que é o utilitarismo, vai dizer assim, nas escolas filosóficas da ética, vai dizer o que importa são as consequências. Você vai definir a sua ação em função das consequências. Isso define muito como que a gente pensa na economia, maximizar lucro, na engenharia, maximizar a eficiência, etc. E parte do nosso pensamento hoje em dia, né, se o Silva for ministro da Saúde e falarem, olha, com essa vacina você salva 1 milhão de vidas, com essa outra 2 milhões de vidas, bom, entre um e o outro, deixa eu salvar 2 milhões de vidas e tal. Por outro lado, tem correntes como a deontologia associada ao Kant que vão falar em deveres e em direitos fundamentais. Então, assim, se for para falar da coisa do trolley, do dilema do bonde, o problema será que eu estou matando alguém? E nunca caberia matar alguém, mesmo que para atingir eficiência. E aí o análogo seria assim, nunca deveria caber, né, no mundo do esporte ou das artes, por exemplo, um treinador colocar em risco a vida ou a dignidade, né, daquele que ele está treinando para atingir algo. Infelizmente, a gente sabe que muitas vezes acontece, na verdade. Mas é um pouco qual é o enquadramento dos direitos fundamentais que a gente não está disposto a abrir mão. E a nossa sociedade trabalha com isso, né, as nossas democracias liberais. Eu acho que a gente tem algo de um, algo de outro na nossa sociedade, querer maximizar. Mas, assim, uma primeira coisa que está na nossa Constituição, direitos, né, direitos humanos. Né? Então, você poderia olhar no direito do trabalho, você está colocando em risco aqui, se você mostrar que aquele algoritmo lá maximiza tal coisa, mas coloca em risco a saúde e a integridade do jogador, seria um modo de argumentar pela justiça do trabalho que você está indo contra um direito humano e assim por diante, integridade. Né? Seria um modo de lidar. E depois você pode ter outras problematizações filosóficas, né? Dá para falar com Aristóteles do âmbito das virtudes, o que não é quantificável, quem eu me torno ao fazer tudo por meio de um algoritmo e tal. Mas eu acho que daria para... tem muito a ver com qual que é o papel da filosofia aqui, quer dizer, o que significa justificar eticamente, quando você fala dessa parte humanística. Tem a questão o que sobra, né, do humanisticamente, fora o que pode ser calculado, e como que eu lido com isso. E como lidar com isso, tem escolas éticas na filosofia concorrentes, que vão propor diferentes caminhos de solução e tal.
Legal. Professor, a ética na IA tende, pelo que você está vendo, tende a se tornar estruturada igual a bioética? Assim, não que a bioética, porque eu achei que era mais, mas aí você falou que só tem para vertebrados e tal, mas tipo, a ética na IA tende a se tornar na sociedade algo mais estabelecido? Ou as big techs vão parar? Não, então, para o bem e para o mal, as big techs entraram no negócio de ética da IA. Por que eu digo para o bem? Porque, pô, que legal, todo mundo entrou. Mas tem gente que critica como se fosse, assim, no âmbito do ambiental, falando de greenwashing, né? Aqui também falaram, será que não é um jeito de falar, estamos fazendo a nossa parte, está tudo certo e tal. Então, ou falando por isso, que seja transparente, ou que seja, todo mundo concorda com isso, mas o que você faz na prática e tal. Então, as big techs não estão fugindo disso. A questão é o que estão fazendo com isso, de algum modo. Então, tem esse cenário. Não está sendo, acho que não está se tentando esconder a ética da IA e tal. A questão é o que fazer com isso na prática. Acho que seria por aí. Quanto ao futuro, em comparação com a bioética, precisa pensar. A bioética é uma área, os CONSEIs, que são os conselhos, né, as CEUAs, né, que são as comissões de uso, éticas de uso de animais para pesquisa no Brasil, se restringem aos vertebrados. Tem gente tentando trazer outros organismos, né? Por exemplo, declaração de Cambridge olhando para polvos, inclusive, declaração de Nova York do ano passado olhando para decápodes, crustáceos e tal. Mas assim, além dessa regulação, tem uma bioética bem mais ampla, que olha para a ética ambiental, várias formas de vida e tal. E a bioética se institucionalizou na segunda metade do século XX em resposta a muitos experimentos antiéticos. Teve um monte de experimentos antiéticos que falaram, peraí, vamos começar a organizar, fizeram uma teoria, fizeram regulação, isso foi se desenvolvendo. Eu acho que a ética da IA está passando por um caminho análogo. Tem até gente discutindo, será que vai ter recomendações, que nem, ou mesmo um conselho, que nem hoje em dia você vai fazer pesquisa com seres humanos ou com animais, você tem que passar por um comitê de ética. Será que vai ter algo análogo para a IA, de algum modo? Como fazer isso na prática também, né? Como regular não é óbvio, né? Como regular a IA, então. Tem um projeto de lei que está tramitando sobre regulação de IA no Brasil. Tem gente que discute também o que pode ser feito com isso ou não, né? Então, tem muita assim, questão aqui de dissenso sobre opinião, posição, mas também uma coisa mais... E na prática, o que a gente faz com isso e tal? Legal, Juliana. Tem que ter mais uma? Sim, eu estou tranquilo. Acho que alguns que talvez estejam perdendo a aula aí. Aula do que vocês têm agora? Computação, olha lá. A minha dúvida talvez seja um pouco mais especulativa, menos objetiva, mas é sobre limites, de fato, da área da inteligência artificial. Porque existem alguns limites que mais ou menos são conhecidos, então, por exemplo, a gente sabe os inputs que a gente coloca numa rede neural, a gente sabe o que a gente vai dar para a IA para interpretar, e a gente sabe também a função custo lá no final, que é o que a gente quer que saia. Então a gente define o que quer que saia para ela aprender, né? Aquele back-forward learning, né? Que volta aprendendo a gestão dos pesos e os bias, aí dentro da rede neural terra de ninguém, mas meio que as bordas estão limitadas ao que a gente define. E tem uma outra limitação que saiu um artigo recentemente de um pesquisador falando sobre computação visual, que é aquilo que você treina imagens para ser reconhecida, tipo de tomografia para classificar, essa imagem de criança que não é. E aí ele começou, que é um medo que as pessoas têm, das inteligências artificiais começarem a ser alimentadas por informações das próprias IAs. Ficar um ciclo recursivo. Então ela gera informação, essa informação é colocada de outra IA e vai gerando. E aí ele demonstrou, através daquele artigo, que a informação começa a degenerar. Então ele usou imagens para isso, colocou a imagem no senhorzinho, aí a segunda imagem que gerou a partir daquela primeira imagem foi mais degradada, e assim até quando chegou uma hora que não deu para ver nada. Perdeu tudo. Então, a gente consegue ver, por exemplo, no chat GPT, quando a gente pede para ele criar alguma imagem, aí vai falar, coloca isso, tira aquilo, tira aquilo. Na hora que você fala, tira esse bebê daqui, ele tira uma mesa. Mas o bebê vai ficar para sempre, porque ele não vai saber tirar aquele bebê. Parece que existem alguns limites que vão fazer com que a inteligência artificial não seja essa
tem essa magnitude toda que a gente pensa que vai ter, sabe? Tipo, vai dominar. Queria saber mais ou menos a sua percepção sobre isso. Se acha que tem um limite assim, tecnológico de processamento de dados, e os dados também são limitados, né? O mundo é limitado. Então, queria saber sobre isso. Nossa, Não, acho que é uma questão talvez que alguém da área técnica possa responder melhor de programação. O que eu vi foi um exemplo que pediam para o ChatGPT um vídeo, falava assim, me mostre um copo cheio de vinho. Aí ele mostrava como geralmente você enche um copo de vinho, né? Sei lá, 2/3 ou pela metade, né? Aí o usuário falou, não, mas eu queria um copo realmente cheio de vinho. Ele mostrava mesmo. Um copo transbordando de vinho, né? E eu acho que ou de água ou de vinho. Era de vinho, acho que com vinho tem essa tendência, né? Você, o cheio, mas ele ia pedindo transbordando e não gerava essa imagem, né? Eu acho que dá para pensar, assim, falando bem genericamente, essa questão, assim, de qual que é o modo de funcionamento, né? Modelos de linguagem tendem aí por padrões, né, estatísticos que eles encontram. E a outra questão é isso, quer dizer, que a gente toca nas fronteiras, como você falou, né? O input ou output, né? E você coloca um princípio pelo qual a rede neural vai ser treinada, mas você não vai colocar controle explícito sobre isso para o sistema ter essa performance, né? Mas eu acho que alguém da área técnica talvez possa desenvolver melhor. Mas eu acho que precisa ser olhado para isso, claro, né? Quais são os limites estruturais do que pode se encontrar. Mesmo assim, quando a gente discute em filosofia, sei lá, determinismo ou coisas assim, o tamanho do universo começa a ser uma questão relevante. Eu quero dizer assim, não tem como você calcular tudo, porque, quer dizer, você teria que ter uma máquina, né, um computador do tamanho do universo para calcular o universo, né? Quer dizer, quando você começa a colocar limites em sentido absoluto, tem milhares de limites, porque, né, assim, desde assim, será que a realidade é contínua ou discreta? Você está discretizando para passar para um sistema de dados, você está codificando aquilo para dados que podem ser binarizados para depois serem processados de um certo modo, etc, etc. Tem muitas camadas de simplificação da realidade para aquilo. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado para não ter a ilusão de que aquilo compreende a realidade. Isso vale para a ciência no geral. Vale para a ciência trabalha com modelos que não são a realidade. Eles ajudam muito a lidar com a realidade, mas não são a realidade. Isso vale também para a IA. Mas a IA eu acho que tem um monte de limitações intrínsecas, né? Desde você ter quantificado os dados, até o modo de processamento e tal. Mas claro que quem está desenvolvendo algoritmos acho que pode responder em maior detalhe. Legal, gente. Bom, super obrigado por terem ficado ainda uns minutinhos aí da aula. Bom, alguns eu já conhecia, mas estou disponível quem quiser bater papo aí sobre esses temas. Sempre legal. Obrigado pela organização, gente. Posso questionar por